Saudações, amigos, seja bem-vindo aí à nossa segunda aula de como trabalhar com a revenda de hospedagem da Rapid Cloud. Eu me chamo César. Eu já estou aqui naquele e-mail que nós recebemos da Rapid Cloud como já ativação da nossa revenda. Então tem o login, o usuário e a senha aqui. Como eu já troquei a senha, mas vou mostrar para você algumas funcionalidades de como você conhecer dentro do painel. Dentro do e-mail, lá embaixo, nós temos aqui a opção aqui, ó, que vai direto já para o painel. Então, se a gente clicar aqui, ele vai direto para o painel, te pedindo usuário e senha, aquela que está no e-mail. Se você digitar o site e botar no final c/painel e dar um enter, ele vai também para a mesma tela, para você não ter que ficar abrindo toda hora o e-mail, né? Depois aqui, muito bem, eu vou fechar, eu vou botar o meu usuário e eu vou botar a minha senha. Perfeito. Depois que você se logou dentro do seu painel da área administrativa, eu vou mostrar para você as principais funcionalidades, as principais funções naquilo que eu trabalho para botar o cliente no ar. Tem opções aqui que eu não sei porque ainda não foi necessário para mim utilizar. Aqui na primeira opção, escrito arquivos, nós temos gerenciador de arquivos. Quando a gente clica nele, deixa eu fechar essa aba aqui, ele vai me mostrar toda a estrutura de pasta que faz parte da minha franquia, como BIM, como cache. Então, você não apaga nenhuma pasta dessas aqui, tá? Nem essa pasta temp, não apaga os arquivos que está dentro dela. Se você tiver dúvida, você entra com o suporte da Rapid Cloud, que ele vai direcionar você. A pasta principal, que fica dentro da tua franquia, que você vai hospedar o teu site, é essa daqui, ó. Tá? Então você clica aqui, Public HTML, e aqui dentro que está todo o site da tua agência como a pasta principal, como o site principal. Aqui, ó, deixa eu entrar aqui no site da agência, fadweb.com.br. Esse é o nosso site, que a gente já está modelando de uma forma diferente, que a gente está mudando já o nosso foco para campanha publicitária. Então, aqui, ó, esse site que você está vendo, é todas essas pastas que estão dentro da pasta Public HTML. Toda a raiz do site está aqui. E aqui, além do que está toda a estrutura do site, repare que tem uma pasta aqui chamada Autoescola Sarapuí. Esse é um cliente, esse aqui é outro cliente. Mas o que significa isso? Quando eu fechei um contrato com um cliente, e eu botei assim, /Autoescola, o site dele, o modelo que eu terminei, quis mostrar para ele, está nessa pasta aqui, ó, Autoescola. Eu botei uma subpasta dentro do meu domínio, enviei para o cliente, ele aprovou o projeto e que nessa sequência de aula a gente vai colocar esse site no ar. Mas depois a gente vai voltar melhor nisso daqui. Deixa eu fechar aqui. Então, essa opção aqui, gerenciador de arquivo, é a pasta principal que fica dentro do site da tua franquia. Aqui do lado, ó, usuário atual, é justamente isso que eu estou falando. Ó. Aqui dentro, quando eu abro, são todos os clientes que já faz parte da nossa revenda, onde eu cadastro e depois eu vinculo o banco de dados. Então, você, aqui, no teu caso, só vai estar tu aqui, porque você ainda não colocou os seus clientes. Então, todas essas opções aqui são relacionadas, mais uma vez, à nossa agência. Perfeito. Entendendo aí essa parte, aqui ele me mostra o uso de disco, conexão FTP, o GIF, que se você trabalha o GIF, que você trabalha, imagens, discos de web, backup e outras opções aqui. Muito bem, uma das opções que a gente vai trabalhar mais é as contas FTP, que é justamente da minha franquia. Então, quando eu clicar nela, ele vai abrir, por enquanto eu não vou criar nenhuma, mas eu já tenho aqui, já configurado o FTP da minha conta, onde ele me mostra o usuário que recebi por e-mail e o ftp.fadweb.com.br e a porta. São esses dados aqui que eu vou colocar no FileZilla, onde a gente usa para mim jogar os arquivos da minha franquia. Agora, se eu tiver um cliente dentro da minha agência, eu vou ter a conta de usuário dele, eu vou ter o FTP e o nome do site dele.com.br. Então, são esses dados aqui que eu vou colocar no FileZilla para fazer hospedar os arquivos. Aqui embaixo eu não vou explicar que eu não uso. Chegando nessa parte aqui, ó, de banco de dados, tem essas duas opções aqui, ó, somente essas duas opções que eu vou explicar para você, as demais ainda não. Banco de dados, MySQL. Se eu quiser jogar um cliente, esse cliente aqui, como uma subpasta dentro da minha franquia, eu tenho que criar o banco de dados dele, que eu criei, que eu fiz lá no PHP localhost, a gente criou no Champ, que é o servidor localhost, criei. Então, para mim, esse site está funcionando aqui
eu tenho que criar aqui o banco de dados e depois eu tenho aqui o PHP-MyAdmin. Quando eu clicar no PHP-MyAdmin, vai abrir o banco de dados que eu tenho dentro da minha franquia e depois eu importo todas as informações que está no meu localhost. Descendo um pouco mais, não vamos ver essas opções aqui, vamos aqui para a parte de... Deixa eu ver, aqui tem vários aplicativos que você pode ver, bloqueador de IP, pô, muita coisa legal aqui, ó. Tá? Mas a parte que eu quero me referir aqui, ó, de preferência. Senha e segurança é justamente a senha que recebemos por e-mail, que você viu lá que automaticamente o servidor te deu. Então, se você clica aqui, eu recomendo que você troque a senha que você recebeu por e-mail. Então, aqui você coloca a senha que te deram, e você coloca a nova senha e repete a nova senha como padrão que a gente já conhece. E depois clique em alterar. Se você tiver alguma dúvida que não sabe como botar uma senha em segurança, nós temos aqui o gerador de senha. Você clica aqui, coloca aqui opções mais avançadas, você vai colocar quantos caracteres você quer colocar, eu costumo botar 15. Aqui você coloca se você quer ambos, maiúscula ou minúscula, ou somente maiúscula, ou somente minúscula, ele vai alterando aqui. Se eu quero maiúscula e somente números, quando você clicar, você está gerando aqui, olha. Tá vendo? Depois que você achou a senha adequada para você, você marca aqui que eu quero copiar, ou clica aqui 2 vezes, botão direito copia, abre um bloco de notas, clica com o botão direito e cola. E você guarda no bloco de notas, depois joga para um pendrive para você e coloca aqui que é a senha do FTP da tua revenda. Depois, quando você usar, você clica aqui, ó, usar a senha. Eu não vou fazer isso. Depois que você fizer isso e clicar em alterar a senha, você vai ser deslogado do teu painel e ele vai pedir a nova senha para você se logar. Perfeito, vamos voltar lá para baixo. E aqui tem alterar idioma. Se o teu painel não vier no idioma em português, você escolhe um idioma, localiza o nosso idioma, ou em inglês se você quiser, marca ele, altera, e depois você está fazendo a configuração do seu painel. Por enquanto é só isso, essa review do painel. Tem muito mais configurações, mas não vou focar, perder muito tempo em algo que não é nosso objetivo, e sim de como você colocar um cliente, um cliente dentro da sua revenda para você ganhar dinheiro. E tem aplicativos aqui, olha, como o WordPress você pode instalar, blogs, então são várias funcionalidades, cara, tem muita coisa boa aqui, hein? Aqui do lado, como eu falei, fica armazenado todos os clientes quando você coloca dentro da tua franquia. Olha só o certificado aqui, ó. Depois que você colocou o registro.br, colocou lá os DSL do servidor da Rapid Cloud, depois de 2 horas que o DNS é propagado, automaticamente quando você entrar dentro da sua conta, o teu certificado é ativado. É a mesma coisa que o teu cliente. Se eu clicar aqui, ó, vamos botar aqui esse cliente aqui, ó, grupo Apo Pinturas aqui, ó. Esse é um cliente. Tá vendo? Quando eu acessei a conta dele, todas essas informações aqui faz parte do painel dele. Então, eu não preciso me logar dentro do painel dele. Se eu sou o administrador, eu já faço aqui, ó. E aqui vem o site dele, ó, o certificado aqui ativado. Então, quando eu clicar aqui, ele vai direto para o site que faz parte da minha franquia. Lembra dos R$100? Multiplica pela quantidade aí. E aqui vem o IP. Aqui vem espaço aqui, ó, uso de disco, ó, que a gente vai aprender lá nas configurações de como criar. Para ele aparecer aqui, a gente tem que criar o espaço em disco, ó. Eu coloquei 300 MB, cara, 65 GB. Então, o site dele, eu botei 300, mas ó, quanto tem? 90 MB. Então, a quantidade de arquivos e fotos que tem aqui, ó, ocupa tranquilo, eu não preciso botar 1 GB. Viu como é que tá fazendo sentido agora a revenda? A largura da banda é a quantidade de pessoas que acessam simultaneamente o site. Eu botei já 2 GB aqui, então ocupa aqui, mas depois você pode aumentar ou diminuir de acordo com o site do teu cliente. E as demais configurações é o banco de dados, que a gente tem aqui o uso, mas tem bastante espaço ainda. Então é isso. Então aqui, olha, todos os clientes que você tem, você pode configurar e verificar como está o banco de dados. Se aqui o banco de dados dele está chegando no limite, a gente vai ver lá no WHM, que é onde é o pacote para criar isso aqui, a gente pode aumentar. Mas tudo isso a gente vai ver passo a passo na sequência de aulas. Então aqui eu posso voltar para a nossa agência FideWeb e vou estar dentro das configurações da minha franquia. Agora vamos voltar aqui e vamos finalizar como vai ser a nossa próxima aula no nosso próximo vídeo aqui.
Aqui eu tenho esse cliente, eu hospedei aqui que eu falei, eu cliquei aqui no gerenciador e vim aqui em público HTML e criei uma pasta aqui e joguei a pasta completa do site dele dentro da minha revenda. Lógico que eu não fiz por aqui, eu não utilizo por aqui. Eu usei o FileZilla, onde a gente vai aprender a configurar o FileZilla com o FTP. Mas para mim ter jogado o site dele aqui, eu tenho que ter exportado também um banco de dados dele. Esse site só funciona porque tem um banco de dados. Então, para isso, eu vim aqui, criei o banco de dados dele aqui, depois acessei pelo phpMyAdmin e importei o banco de dados que está no meu computador. E depois entrei nas configurações do arquivo, do config, e depois o site dele entrou, enviei para ele o link, o cara adorou o site, aprovou, e agora ele vai pagar o sistema que foi cobrado e a gente vai criar o domínio. Então, por isso que na próxima aula, além da gente primeiro criar o site do cara, botar no .com e o site dele, cara, eu vou ensinar para vocês como fazer isso aqui para mostrar para o cliente. O cliente aprovando, tu já ganhou mais um cliente para sua carteira. Então assim eu finalizo essa aula. Eu espero que você tenha gostado do seu painel, da sua revenda. Eu não falei tudo, porque não é o foco da aula, mas se você explorar, tu vai aprender muita coisa. Mas lembrando que você tem o suporte do Gustavo Lupi ou da Luciana, eles vão tirar muita dúvida de você. Mas é isso aí. Então chega de papo e vamos para a próxima aula de como implantar o cliente da subpasta. Antes que você passe para o próximo vídeo, eu só quero te pedir 3 coisas rapidinho, que é muito importante para a gente. Primeiro passo, se inscreva no nosso canal. O segundo, depende do vídeo que você esteja assistindo, da playlist sobre revenda no RapidCloud, dá uma curtida, falando que você gostou desse conteúdo. E o terceiro passo, se você conhece algum amigo que está iniciando na parte de programação web, ou já conhece amigos que trabalham com programação e não sabe como a revenda RapidCloud funciona, compartilhe essa playlist dele aqui, ó, que eu ensino desde o primeiro de como adquirir o plano, até colocar o site do cliente no ar. Basta você clicar aqui em compartilhar. Se você decidiu adquirir a revenda da RapidCloud, debaixo de cada vídeo nós temos aqui o link que vai direto para o portal da RapidCloud. Então basta você clicar, o site vai ser aberto, clica aqui na hospedagem e clica aqui em revenda de hospedagem. E assim eu finalizo essa aula. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um forte abraço e encontro você no próximo vídeo.